Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Trindade e hoje vamos começar a resolver algumas questões de matemática do concurso dos Correios que aconteceu no ano de 2024. Aqui, as questões de matemática são referentes a analista de Correios, isso para os candidatos que fizeram o nível superior, né? Então, são 5 questões de matemática que vamos começar a desenvolver e uma delas é essa questão 11, tá? Em uma agência dos Correios, foi adquirido um aparelho a laser para escanear etiquetas, pelo valor de 2.800. Sabendo que o fornecedor obteve um lucro de 40% na venda, assinale a alternativa que apresenta o preço de custo do aparelho. Então, olha só, galera. Então, nessa agência dos Correios, eles compraram uma máquina a laser para etiquetas. E o valor dessa máquina, ela custou exatamente 2.800. Só que o que aconteceu? Nesse 2.800 já está embutido o lucro de 40%. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, você vai ter isso daqui, ó. Eu tenho o preço da máquina, que é de exatamente 2.800. Isso para mim já é com o valor do lucro, que é 140%. Ou seja, já está embutido o lucro em cima. Ou seja, se é lucro, tem que passar de 100%. E olha a pergunta da questão. Ela quer saber o preço de custo. Quanto ela custava sem esse lucro de 100%. Ou seja, você vai ter que chamar aqui de X. E aqui você vai encontrar os 100%. Ó, regra de 3 simples, direta para você desenvolver. Então, aí você faz produto do meio para o produto dos extremos. Bem de boa. Aí você coloca aqui, ó, 140 vezes x tem que ser igual a 100 vezes 2.800. Aí o que você vai fazer? Esse 140 que está multiplicando vai passar dividindo. Aí você coloca x vai ser exatamente igual a 100 vezes 2.800. Tudo isso aqui vai ser dividido por 140. Aí você vai poder cortar uns zeros aqui, ó. Eu vou cortar um zero de cima com zero de baixo. E já dá até para fazer essa divisão bem aqui, pessoal. Quanto é que vai ser? 28 por 14. Dá 2. Mas como tem um zero lá, fica exatamente quanto? 20. Ou seja, se eu pegar 100 e multiplicar por 20, isso aqui dá quanto? 2.000. Ou seja, o preço dessa etiqueta da escaneadora, né, de etiquetas é de exatamente 2.000. Aí a resposta correta, letra C. Certo, pessoal? Questão bem de boa aí, de regra de 3 simples, direta. Vamos aqui resolver mais uma questão do concurso dos Correios, tá? A questão 12 diz assim: uma equipe de carteiros trabalhando 8 horas por dia finaliza a rota de entregas em 85 dias. Se a jornada de trabalho fosse prolongada em mais de 2 horas, a equipe concluiria a mesma rota em assinar a alternativa que apresenta corretamente a lacuna. Pessoal, isso aqui trata de uma questão de regra de 3. A gente vai ter que verificar se ela é direta ou inversa. Então, bora pegar as informações. Em 8 horas por dia, eles conseguem fazer em exatamente 85 dias entregas. Então, bora escrever isso. Aí você coloca 8 horas por dia, é uma grandeza, e aqui a outra será o número de dias. Então, eu coloco em 8 horas, eles conseguem fazer em 85 dias, certo? Só que tem um detalhe.
essa jornada vai ser prolongada em mais 2 horas. Ou seja, nessa situação aqui, ele vai ter que colocar mais 2 horas. Não vai ser mais 8. Será quanto? 10, porque prolongou em mais 2 horas. Isso aqui vai levar quantos dias? Eu vou chamar de X. Então vamos lá. De 8 horas passou para 10. Aumentou o número de horas por dia. Se está trabalhando mais horas por dia, o que acontece com o número de dias? Ele tende a aumentar ou diminuir. Ele vai ter que diminuir, né? Não adianta aumentar a carga horária de trabalho para que não seja para reduzir, né? Tem uma lógica por trás. Então, isso aqui é uma questão de grandezas inversamente proporcionais. E como é que você resolve uma regra de 3 simples inversa? É só multiplicar em linha. Primeira linha, quem está se multiplica. Na segunda linha, quem está também vai se multiplicar, tá? Ficando da seguinte forma. Aí você coloca 10 vezes x é 10x, né? Que vai ser igual a 8 vezes 85. E aí você coloca 10 vezes x tem que ser igual. Galera, multiplicar 8 vezes 85 é pegar 85 e dobrar ele 3 vezes, tá? Então, você vai ter exatamente 8 vezes 85. Quando você fizer essa multiplicação, ou dobrar ele 3 vezes, você vai ter 680, certo? E esse 10 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, um zero de um lado e um zero do outro. Dá para cancelar. E aí o número de dias será exatamente de 88. Aí você consegue encontrar a resposta correta. E aí você marque a alternativa letra C. Beleza, pessoal? Tudo certo aí. Fala, pessoal. Vamos aqui resolver mais uma questão do concurso dos Correios que aconteceu para analista de Correios, para nível superior. A questão 13 diz assim: assinale a alternativa que apresenta o valor da soma das coordenadas dos vértices das funções f de x, que é x² menos 4x mais 3, e g de x, que é igual a menos x² mais 6x menos 5. Então, uma questão de função quadrática, em que está pedindo para você fazer a soma das coordenadas dos vértices das funções. Então, essa que é a parte importante. Então, vamos desenvolver. Então, primeira situação, você tem uma função f de x, que eu vou chamar de f. Essa função, ela vai apresentar um vértice da parábola, que vai ter umas coordenadas, x do vértice e y do vértice, beleza? E a partir daí, você vai ter que encontrar o x do vértice dessa função. Então, vamos lá. Para você encontrar o x do vértice, é dado por menos b dividido por 2 vezes o valor de a. Aí você vai lá para a função f de x e identificar esses coeficientes. Aqui você já consegue ver que o coeficiente b é menos 4, mas cuidado, menos é da expressão, e como o b já é negativo, ele vai ter que ficar entre parênteses. Aí fica assim, ó, menos com menos 4. Tudo isso aqui vai ser dividido por 2 vezes o valor de a, e o a é um bem aqui, ó, que acompanha o x² que não está aparecendo. Então, você coloca o 1. E agora, fazendo essa situação, eu tenho x do vértice, que vai ser igual a jogo de sinal, menos com menos é mais, dividido por 2, né? Então, 4 dividido por 2 deu exatamente 2. Encontrei o nosso x do vértice para f de x. Agora, você tem que encontrar o y do vértice. E como é que você encontra o y do vértice? Você pode encontrar pela fórmula que tem o delta, mas não precisa. Porque se você quer o x do vértice,
é um par ordenado. Então, é só jogar na função. Então, o meu f de x acaba sendo a mesma coisa que o y do vértice. No lugar do x, você vai colocar x do vértice, que é exatamente igual a 2. Aí você coloca, ó, 2 ao quadrado menos 4 vezes o x, que nesse caso é o x do vértice, que é exatamente 2, mais 3. Aí você vai arrumando a conta. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 é 8, mais 3. Pronto, está organizado. Aí você vai ter y do vértice é exatamente igual. Bom, 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 com mais 3 deu exatamente menos 1. Encontrei a outra coordenada que estava faltando, certo? Bem tranquilo aqui, ó. Então, você encontrou o x do vértice. E lembrando que o vértice da parábola é um par ordenado. Se eu tenho um, você pode encontrar o outro. É só substituir lá na função. E agora você fez o vértice da parábola da função f de x. Tudo bem? Então, já fiz uma parte. Já encontrei o meu vértice da parábola, que é exatamente 2 e menos 1. Já resolvemos um aqui, tá? Agora, você vai fazer a mesma coisa para a segunda função. Dá uma subida aqui, né? Para ter um pouquinho mais de espaço. A partir daí, eu tenho um segundo cálculo para desenvolver. Então, vamos colocar segundo cálculo, você vai ter a função g, que também tem um vértice da parábola, em que vai ter x do vértice e y do vértice. Aí só vamos aqui subir de novo para ver como é que é a expressão, tá bem aqui ela. Aí, bora encontrar o nosso x do vértice. X do vértice é exatamente igual a menos b sobre 2a. Aí eu tenho, vai lá para a função e identifica. O coeficiente b vale nessa situação agora bem aqui, ó, vale 6. Aí, só arrumar aqui, aí você tem menos, aí 6, dividido pelo valor de A. Cuidado, que o A está bem aqui, ó. Ele é menos 1. Então, é 2 vezes o A, que vale menos 1. Vai acontecer o jogo de sinal, que vocês vão desenvolver aí. E isso daqui vai dar exatamente x do vértice vai ser igual. Menos com menos é mais. E 6 dividido por 2 deu 3. Encontrei o meu x do vértice. Tudo bem? Aí, agora eu vou ter que encontrar o nosso y do vértice. Parecido com o que eu fiz ainda agora. Então, você vai colocar bem aqui, ó. Puxar um pouco para cá. Aí você vai ter o g de x, já dá para encontrar o y do vértice. Y do vértice, ele será exatamente igual a quem? Aí eu coloco, ó, menos, cuidado que esse menos está fora do x, né? E o meu x vale exatamente 3, que é o x do vértice, que vai ser 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 menos 5. Olha só. Já tem a expressão feita, vou dar uma subida aqui. Agora você vai organizando esse cálculo. Tudo isso daqui vai ser exatamente igual a menos 9, cuidado, não vai dar mais 9, sim menos 9, mais 18, menos 5. Está feita aqui a organização. Agora você encontra o y do vértice. Y do vértice vai ser exatamente igual menos 9 com mais 8 dá exatamente 9, né? Deu exatamente 9. 9 com menos 5 vai me dar 4. Encontrei o vértice que estava faltando, o y do vértice. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos só arrumar bem aqui, dizer que o vértice dessa função
é exatamente 2. Opa, digitando errado. Aqui você vai ter vértice da parábola é exatamente 3 e aqui é 4. Pronto. Encontramos as coordenadas do vértice. E para finalizar, a gente vai ter que somar tudo isso para ver quanto é que dá. Então, portanto, você vai ter aqui, ó. Portanto, eu tenho 2 com menos 1 com mais 3 com mais 4. Fazendo essa soma, isso aqui vai me dar exatamente quanto? 8. Então, a soma dessas coordenadas me dá exatamente igual a 8, correspondendo exatamente à nossa letra B. Ela demorou um pouquinho porque eu fiz calmo, passo a passo, mas tiver a prática, a agilidade, consegue fazer isso aqui um pouquinho mais de tempo, tá? Questão bem tranquila. Vamos lá, pessoal, resolver aqui mais uma questão da banca IBFC do concurso dos Correios de 2024. Um novo código de rastreamento será implementado nos Correios, com exigência de que o número seja múltiplo de 3. Para que o número 548761314 seja considerado um código válido, é necessário adicionar a ele o seguinte número. Galera, ele quer que você utilize os conhecimentos de múltiplos de 3 em relação a esse número que ele te deu, que é um código de rastreamento. Ele quer saber qual número você tem que adicionar para que ele seja múltiplo de 3. Então, olha só o que vai acontecer. Bora reescrever esse número. Eu tenho 5, 4, 8, 7, 6, 3, 1, 4. Aí vamos lá. A condição para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que ser da tabuada do 3, ou divisível por 3, né? Então, bora somar todo mundo para ver quanto é que vai dar. 5 mais 4 deu 9. Vou somar esses outros bem aqui que eu tenho. Vou somar esses 3. 8 mais 7, 15. 15 mais 6 deu exatamente 21. Aqui eu tenho 3 mais 1, 4. Com mais 4, 8. Fazendo a soma desses carinhas aqui, quanto é que dá? 39 mais 21 mais 8. Essa soma aqui vai me dar exatamente quanto? 38. A soma deu 38. E 38 não é da tabuada do 3, porque se eu dividir por 3, vai dar uma divisão não exata, vai dar resto, e o resto não vai ser igual a zero, né? Então, essa que é a ideia para ser múltiplo de 3. Eu pego todos os algarismos e somo. E verifico se o resultado final dessa soma de todos os algarismos tem que ser obrigatoriamente divisível por 3. Ou seja, é o número da tabuada do 3. Então, 38 está próximo de chegar em 3. Então, qual é o número que está próximo de chegar em 3? É o 39. Então, você tem que acrescentar mais um número aqui. Então, nessa situação, você tem que acrescentar mais um número, ou seja, tem que digitar o número 1, né? Para que esse código seja exatamente aceito com as condições que ele está pedindo. Então, nessa situação, a resposta só pode ser a letra D. Certo, pessoal? Questão bem tranquila também e acessível para acertar. Vamos lá, pessoal, resolver aqui a última questão do concurso dos Correios para analista de Correios, para quem tinha um nível superior, né? 5 questões de matemática, essa aqui foi a última, referente à questão 15. E ele fala assim, ele fala que um copo com capacidade de 200 centímetros cúbicos de água está vazando por um furo a uma razão de 20 gotas por minuto. Sabendo que uma gota possui um volume de 0,05 ml, o tempo necessário para que o volume de água no copo
seja reduzido para 12. Então, uma questão aqui que tem pequenos cuidados que vocês vão ter que ter na hora da resolução, né? Mas uma questão bem tranquila, posso dizer, né? Você tem que ter cuidado nas informações. Bom, o que vai acontecer? Esse copo, ele tem uma capacidade de 20 centímetros cúbicos. Só que ele quer que seja reduzido para 12 centímetros cúbicos. Ou seja, aqui é um cálculo de subtração. Quanto ele vai ter que perder só dessa capacidade? Então, você escreve bem aqui, ó. Faz uma subtração. Eu tenho 20 menos 12. Isso aqui deu exatamente quanto? 8. 8 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? É isso que acontece. Agora, eu não posso esquecer de uma relação importante. Qual é a relação que você não pode esquecer? Você tem que saber que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, nessa situação aqui, você perdeu 8 ml, tá? Então, cuidado com essa situação importante. Aí você vai para a segunda parte. A segunda parte, ele fala bem aqui, ó. Ele fala que uma gota, bem aqui no texto ele falou que uma gota equivale exatamente 0,05 ml. Então, uma relação que você vai ter que utilizar, tá? Então, você coloca bem aqui a outra situação. A outra situação fica: você tem uma gota é igual a 0,05 ml. Aí, só que nessa brincadeira, ele teve quantas gotas para dar 8 ml? Essa que é a situação. Quantas gotas ele teve que ter? Aqui é só um cálculo de regra de 3 que vocês vão associar. Aqui eu vou chamar de x para saber a quantidade de gotas. E aí você faz aquela multiplicação cruzada, ó. Produto do meio pelo produto dos extremos. Bem tranquilo, né? Aí você faz bem aqui, ó. Eu tenho exatamente 0,05 vezes x vai ser igual a 8, tá? Como esse 0,5 está multiplicando, eu posso passar ele o quê? Dividindo. Então, você vai ter bem aqui, ó. X vai ser igual a 8 dividido por 0,05. E aqui é uma divisão em relação a números decimais. Como é que você faz a divisão? Você tem que igualar a quantidade de casas. Coloca uma vírgula e acrescenta 2 zeros. E no final, você vai tirar a vírgula, tá? Tirando a vírgula nessa situação, você vai ter exatamente quanto? Nessa situação, eu tenho exatamente que o x ele vai ser igual a quanto? 800 dividido por 5. E 800 dividido por 5 me dá exatamente quanto? 160. Ou seja, isso equivale a 160 gotas, tá? Então, só nesse pedaço aqui, ele está me dizendo que conseguiu ter 160 gotas para que possa perder 8 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 8 ml, tá? Então, está aqui uma outra transformação que eu fiz, usando uma regra de 3 bem tranquila. E, por fim, você vai finalizar a questão. Ele fala aqui em 20 gotas por minuto. Então, quanto tempo levou para se perder as 160 gotas? Então, bora reescrever isso. Subir aqui. Aí eu tenho essa situação para passo 2. Você vai ter 20 gotas. 20 gotas tem que ser igual a
1 minuto, porque são 20 gotas por minuto. Aí ele teve quantas gotas? 160. São 160 gotas. Isso aqui vai dar quanto tempo? Que eu vou chamar de Y. De novo, cai numa regra de 3. Produto do meio e produto dos extremos. Organizando esse cálculo, você tem 20 vezes Y e 160 vezes 1 dá exatamente 160. Aí você pode cortar um zero de um lado e um zero do outro. E esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, Y é exatamente igual a quanto? 8. 8 o quê? 8 minutos. Então, o tempo que foi necessário para que seja reduzido aquela quantidade que estava precisando foi de exatamente 8 minutos. Bom, demorou um pouquinho, né? Porque eu estava explicando passo a passo, mas é uma questão tranquila, podemos dizer, que vai corresponder à letra B. Certo, pessoal? Espero que essa resolução tenha tirado as dúvidas de vocês, a prestar atenção em relação a algumas transformações importantes e mostrando que essa prova de correio foi bem acessível para a maioria dos candidatos, quem estudou corretamente. Então, se você quer mais dicas, deixe um comentário, se tem sugestão de assuntos para que possamos abordar. E em breve trazemos próximas questões em relação à matemática, tá? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. E contamos com a participação de todos. E até a próxima. Tchau, tchau.